Esses dias eu fiz uma pergunta pra minha audiência no Instagram. Eu perguntei o que te impede de ter resultados melhores no seu lançamento? O que te impede de viver de lançamento, de alcançar tudo que você sabe que pode com os seus lançamentos e com o seu projeto digital? E eu fiquei muito surpresa com a resposta. A resposta foi muito diferente do que eu imaginava. A resposta praticamente unânime, absoluta vencedora foi expert comprometido. Eu não tenho expert comprometido. Me falta expert comprometido. Se eu tivesse expert comprometido, eu já teria chegado nos 6, nos 7 dígitos em lançamentos. Mas eu não tenho expert comprometido, então isso me impede de chegar lá. Então eu decidi fazer esse vídeo sobre isso. Eu sou Ana Lago, eu sou empresária digital, trabalho com lançamentos desde 2016. Hoje eu e minha família, a gente vive disso. Já fiz mais de 200 lançamentos, faturo múltiplos 7 dígitos por ano. E se tem um mal que nunca me assolou, foi esse. Eu nunca tive problema com comprometimento de expert. Eu nunca tive problema. Claro que é uma relação complexa, é uma relação de negócios muito sui generis, porque não é uma sociedade, o expert não é nosso sócio, nós não estamos prestando um serviço para ele, não é nosso funcionário, então, de fato, é uma relação bastante complexa. Então, não vou dizer que eu não tive nunca, jamais nenhum problema, isso seria impossível. É claro que no decorrer da relação com o expert acontecem situações que a gente contorna, mas nunca tive problemas de comprometimento do expert. Será que eu tive a sorte grande na roleta dos experts e só trabalhei com expert comprometido? E olha que eu já trabalhei com dezenas de experts. Ou será que eu faço as coisas um pouquinho diferente? Eu aposto que a resposta tá aqui. Quando eu escutei da minha audiência que o que impedia, o que dificultava o caminho dessas pessoas ao sucesso era o expert, era o comportamento do expert, imediatamente eu fiz uma reflexão que eu quero compartilhar aqui agora com vocês. Será que é mesmo? Será que é mesmo o expert? Ou será que é falta de alinhamento, falta de comunicação clara em relação ao que o expert tem que fazer e o que ele não tem que fazer, em relação às suas expectativas, em relação ao que é necessário para um lançamento ter sucesso? Será que a culpa é do expert? Ou será que a culpa é sua, que não está comunicando ao expert? Você, estrategista, você, lançador, você que conhece o mercado e sabe o que precisa ser feito para ter sucesso. Será que não é você que não está comunicando isso de forma efetiva? Você é empresário. Talvez você não tenha percebido isso ainda, mas você é um empresário, você tem a sua empresa, seu negócio digital. E se alguma coisa não acontece, se tem alguma área da sua empresa, copy, tráfego, conteúdo que não está fluindo, você tem equipe. Vamos supor que tem uma coisa que não é feita. A culpa é de quem? A culpa é sua ou a culpa é do seu funcionário? A culpa é da sua equipe. A culpa sempre é sua. Por quê? Porque você que selecionou aquela pessoa. Você que selecionou aquela equipe. Você que orientou aquela pessoa. Você que gerencia essa pessoa. A responsabilidade pelas coisas serem feitas é sua, porque você é o líder. E aqui a mesma coisa se aplica com o expert. O papel do lançador, o papel do estrategista é também liderar o expert. Esse é todo o princípio da nossa relação, do nosso trabalho como estrategistas. O que a gente sabe? O que nos credencia? Por que o expert precisa de nós? O que o expert traz para a mesa e o que a gente traz para a mesa? E o que o expert traz para a mesa é a expertise dele. É aquilo que ele ensina. Vamos supor que seja um professor de matemática, que está ensinando para adolescentes a passarem no vestibular e ensina matemática para esses adolescentes que têm dificuldades. O que o expert traz para a mesa? O expert traz o conhecimento em matemática, o conhecimento didático de ensinar aqueles adolescentes a passarem no vestibular, por exemplo. A didática, o método único que ele tem para ensinar esses adolescentes a passarem no vestibular. O que a gente traz para a mesa? A gente traz para a mesa como que esse professor de matemática vai conseguir escalar essa mensagem digitalmente. Quem sabe disso? Como que a gente vai crescer a audiência? Como que a gente vai conscientizar essa audiência? Como que a gente vai fazer o lançamento desse produto para vender muito? Quem que sabe disso? É o expert ou somos nós? Eu não preciso responder essa pergunta. É óbvio que somos nós. Esse é o nosso papel de profissionais de bastidores. Esse é o nosso papel de lançadores. Então, se o expert não faz o que precisa ser feito, quem que tá errando? É o expert? Esse não é o papel dele. Ou é você que não está liderando o expert de forma efetiva. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre como você pode conduzir o expert de uma maneira efetiva a fazer aquilo que precisa ser feito para o seu projeto digital, para o projeto digital de vocês, que vocês estão construindo em conjunto, ter sucesso. Vamos lá? Bora nessa jornada comigo? A gente tem 3 etapas em que a gente vai fazer isso acontecer. A gente tem a etapa pré-fechar a parceria,
no início, assim que a parceria é fechada e após, durante a condução dessa relação. Então eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas etapas e como que a gente vai levar essa relação para o mais, fazer esse projeto acontecer e desempenhar o nosso papel de lançadores, de estrategistas com excelência, extraindo o máximo que aquele expert pode dar. Porque você pode ter certeza, o expert tem tanto interesse quanto você que esse projeto dê certo. Talvez ele não enxergue, ele não tenha visão, a mesma visão que você tem do potencial do projeto. E também é seu papel mostrar isso pra ele. Pois bem, o alinhamento de comportamento começa antes mesmo de fechar a parceria. Como que a gente faz aqui quando a gente tá iniciando um relacionamento com o expert, quando a gente tá começando a namorar, quando um expert nos procura pra gente lançar eles, ou quando a gente identifica uma oportunidade, identifica um expert que tem potencial e quer começar um trabalho conjunto? O que a gente faz quando a gente tá começando um trabalho com o expert? Em primeiro lugar, a gente vai fazer reuniões iniciais pra avaliar se a gente vai trabalhar junto ou não, pra avaliar se bate, pra avaliar se bate valores, pra avaliar se bate formas de trabalho, pra avaliar se o expert tem aquilo necessário para o projeto atingir o potencial que pode atingir. Então, esse é um dos principais momentos aqui para resolver esse grande problema que a gente está trazendo aqui, que é a falta de comprometimento do expert. O pré-parceria. Porque a gente vai alinhar expectativas com o expert. O que a gente vai fazer? A gente tem, inclusive, aqui uma planilha que a gente tem atribuições e responsabilidades do lançador e do expert. Combinado, não sai caro. Se você, desde o início, deixar muito claro o que é a sua atribuição, o que é a atribuição do expert, o que é esperado de você, o que é esperado dele, a tendência é que esse relacionamento se desenvolva de uma forma muito mais saudável e produtiva. Então, a gente começa com isso, a gente tem uma conversa inicial, entende o estágio do projeto, entende as expectativas do expert, entende o mercado, entende o que ele fez até agora nesse mercado, o que ele enxerga de potencial. E aí, a gente volta, faz a nossa lição de casa e traz pra ele, Aí a gente traz a nossa expertise pra mesa. A gente traz, o que é necessário pra esse projeto ter sucesso. Em primeiro lugar, a situação da sua audiência está assim. Você tem audiência, você não tem audiência. Você vai avaliar, né, antes de fechar essa parceria. Como que é a audiência desse expert? O expert tem autoridade offline, mas não tem online ainda? Ou tem uma audiência enorme, só que tá fria? Ou não tem audiência? Ou tem uma audiência quente online? Então, você vai olhar pro expert e falar isso. Essa é a sua situação atual. Você tem ou não tem audiência? A audiência está quente ou está fria? Você tem autoridade offline, mas não tem online. E aí, o que a partir disso a gente precisa fazer? A gente precisa construir audiência, aquecer a audiência, preparar a audiência, essa audiência para comprar esse produto? Como que a gente vai fazer isso? Através de produção de conteúdo estratégico? Qual é o volume? Qual é a frequência? O que eu preciso de conteúdo de você? Vamos alinhar aqui agora. Você tem disponibilidade? O que eu tô enxergando aqui? A gente precisa postar no início, a gente tem uma tabelinha que a gente fala efetivamente isso. No primeiro mês, a gente vai ter a gente precisa para dar o start desse volume de conteúdo aqui. Depois, no primeiro mês, a gente vai precisar que você produza tanto a mais. Como que a gente vai fazer isso? A gente conversa. Como é que você funciona melhor? Eu tenho um expert aqui em casa que produz todo dia de manhã conteúdo. Todo dia das 6 às 7 da manhã. A gente tem outros experts que produzem uma vez por semana. Tem outros que produzem uma vez por mês. A gente tem diversas situações. Então você vai entender, vai alinhar com o expert. O que funciona pra você? É você produzir uma vez por semana? Todo dia? Uma vez por mês? Vamos alinhar essa agenda? Vamos organizar essa agenda? Ok, então você vai bloquear sua terça-feira, amanhã da sua terça-feira, pra você só produzir conteúdo. Ok, então eu vou fazer a minha lição de casa, vou definir quais conteúdos vão ser feitos, vão ser produzidos pra terça-feira você tá pronto pra gravar. Vamos fazer juntos esse planejamento de conteúdo. Como é que vai ser o roteiro? Você vai fazer o roteiro? Quando é que você vai fazer esses roteiros? Antes de terça-feira? Que dia você vai fazer? Quem que vai fazer? Como que vai funcionar isso? Como que esse conteúdo vai ser editado? Quem que vai postar? Quem que vai aprovar? Tudo isso, gente, antes de fechar a parceria. Não precisa entrar em tanto detalhe, tá? Eu tô aqui alguns detalhes da fase seguinte, que é o onboarding. Mas, de forma macro, tá? De forma macro, volume de conteúdo, disponibilidade de tempo, o que é o papel de cada um nessa parceria, isso tem que ser passado pro expert. Da mesma forma, lançamentos, modelos de lançamento, atribuições de cada um no lançamento, disponibilidade, quem que vai responder direct, quem que vai responder comentários no Instagram, no YouTube, quem que vai responder e-mail, quem que vai fazer suporte aluno, quem que vai fazer suporte a lead, quem que vai responder dúvida no WhatsApp. Tudo isso tem que estar muito claro. Gravação de criativo, tudo aquilo que for, você tem que ter muita clareza, em primeiro lugar. Se você quer que o expert faça o que ele tem que fazer, o seu papel, em primeiro lugar, ter muito claro o que ele tem que fazer. Que expectativa é essa que ele está ou não está cumprindo? Então, é nesse momento que você tem que ter em primeiro lugar, você ter muita clareza em relação a isso. E aí você deixar muito claro antes mesmo de fechar a parceria. Estamos alinhados? Tudo certo. Estamos de acordo, você tem essa disponibilidade, você vai fazer isso, eu vou fazer isso. Meu lado aqui eu garanto, eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Você vai fazer aquilo, isso, isso e aquilo? Ok. Então,
você tem um alinhamento inicial, você tem o ponto de partida pra ter uma relação muito boa, tá? E eu vou falar agora os próximos 2 etapas pra esse relacionamento continuar sendo muito bom. E no final do vídeo eu também vou falar: hoje eu tenho um expert, meu relacionamento tá ruim, eu não fiz nada disso, como que eu corrijo, ok? Então fica aqui comigo até o final. E se você tá gostando desse vídeo, eu te convido a curtir, deixa seu like aqui no vídeo pra ele chegar em mais gente. E se inscreve aqui no meu canal pra você ser notificado quando eu postar mais vídeos falando sobre lançamentos, a nossa vida nos bastidores, os nossos desafios de bastidores e como você pode fazer lançamentos sem estresse e viver dos seus lançamentos sem precisar vender a alma pra isso. Muito bem, vamos para o nosso segundo passo, então, para você ter um relacionamento muito bom, para as coisas fluírem muito bem na sua parceria com o seu expert. Fechou? Fez o alinhamento inicial antes mesmo de fechar o contrato. Tudo que é relevante nisso vai pro contrato. O que é relevante? O que cada um faz? O que é responsabilidade de cada um? Volume, frequência, tudo isso, tudo aquilo que é relevante para você atingir, junto com o seu expert, os objetivos desse projeto, vai para contrato, vai para anexos ao contrato, a gente tem essa tabelinha de atribuições e responsabilidades, que é um anexo ao contrato, e é interessante, porque no decorrer da relação, volta e meia, essa tabelinha surge, olha aqui, isso aqui lembra, a gente tinha combinado que era você que fazia isso, é responsabilidade sua. Ou o contrário, mas isso aqui não é responsabilidade de vocês, na nossa tabelinha. Porque clareza gera relacionamentos produtivos, ok? Fechou? Assinou o contrato, começou a parceria. O que é a primeira coisa que a gente faz aqui numa parceria com um expert novo que tá entrando? A gente faz um onboarding. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que é só sobre onboarding, que eu falo em detalhes como que a gente faz esse onboarding de novos experts aqui na nossa empresa. Basicamente, o onboarding é deixar tudo pronto, tudo preparado pra gente poder começar a trabalhar, né? Pra não ter que ficar pedindo, me dá esse acesso, tem foto, tem isso, tem aquilo. Não, a gente no onboarding mapeou absolutamente tudo que é necessário pra gente começar a trabalhar com um novo expert. E aí no onboarding a gente faz uma sequência de reuniões, a gente pede diversas informações, pede diversos documentos pro expert pra o terreno ficar preparado pra gente começar a trabalhar junto. Então, por exemplo, um onboarding que a gente faz é um onboarding de conteúdo, em que a gente vai fazer o treinamento do expert sobre produção de conteúdo, em que a gente vai passar o nosso playbook de conteúdo pra ele. Um outro onboarding que a gente faz é de copy, em que a gente vai sentar e vai entender muito profundamente o avatar, o produto, a transformação, as provas, as promessas possíveis dos produtos do expert. A gente tem alinhamento estratégico com esse expert. O que é esse alinhamento estratégico? Em que a gente vai fazer o plano estratégico pro ano, pros próximos 12 meses aí. O que a gente vai fazer? O que é a nossa expectativa? O que a gente precisa de marcos pra gente fazer o primeiro lançamento? Quando vai ser o primeiro lançamento? Como vai ser? O que a gente vai fazer? E assim por diante. Então a gente faz diversos alinhamentos iniciais. Quanto que a gente vai investir em tráfego? Como que vai ser a nossa progressão de investimento em tráfego? Em lançamentos, em perpétuos, como que vai ser a implementação de novos produtos, como que vai ser a esteira e como que vai ser a implementação dessa esteira. Ou então, tudo bem, a gente pode não saber ainda como vai ser essa esteira, mas quando que a gente vai olhar para isso? Após quais validações a gente vai começar a olhar para isso? Então, esse onboarding, a gente faz o planejamento geral do projeto e a gente deixa tudo pronto pra gente começar a rodar de forma suave, ok? Então, essa é a nossa segunda etapa pra gente ter um relacionamento e a gente ter um projeto de sucesso com esse novo expert, ok? Fizemos um alinhamento inicial bom, que tá refletido em contrato. Fizemos um bom onboarding desse expert. Começou a rodar nossa relação, começou a rodar nosso dia a dia. E geralmente é aí que os desafios surgem. Quando a gente começa a trabalhar junto, bem no início, tudo são rosas, tudo é lua de mel, tudo é maravilha. E aí começou o dia a dia de trabalho pesado, mandando ver, aí os desafios costumam começar a surgir. Agora, se você tem tudo muito bem alinhado, geralmente esses desafios tendem a ser muito menores, tendem a ser mínimos. Então, vamos supor, você está rolando. O que vocês combinaram pro primeiro mês, pros primeiros 2 meses, em termos de volume de produção de conteúdo? Aí aqui vai entrar aquilo que geralmente eu escutei, que me responderam. Ana, a expert não é comprometido. O que isso significa? Ele não produz conteúdo? Ele não faz stories? Ele não faz as coisas que ele combinou que ele ia fazer? Então, existem esses combinados? Nesse cenário que a gente tá colocando aqui, existem esses combinados muito bem feitos. Então, você vai ter tudo na mão pra fazer alinhamentos com ele. Passou a primeira semana, ele fez o que tinha que ser feito? Legal. Show, tá todo mundo fazendo o que tem que ser feito? Maravilha, segue a relação, segue o baile, vamos lá. Tem pontos a melhorar? Tem pontos de melhoria? Sugiro que você tenha reuniões semanais com o seu expert. Eu aqui tenho com todos os meus experts reuniões semanais ou quinzenais em que a gente vai se realinhando e vai falando sobre o que a gente pode melhorar nesse projeto. O expert não está fazendo a parte dele. O expert não está produzindo conteúdo, não está fazendo stories, não está fazendo o que ele tem que fazer. Não gravou algum vídeo que você pediu, que você falou que precisava. Você vai sentar e vai conversar. Fulano, e aí? O que está acontecendo?
O que houve que você não gravou? Ah, mas eu tive um problema de família, não sei o que. Tudo bem. Foi uma coisa pontual, uma semana ele falhou. Acontece, gente. Somos humanos, somos falhos. Ninguém vai ser perfeito. Por isso que no seu planejamento, o ideal é que você tenha frente. O que eu quero dizer com isso? A gente nunca faz justinho a quantidade de conteúdo que a gente vai precisar naquela semana. Então vamos supor que o combinado seja 2 raízes por semana, 2 vídeos do YouTube, tá? O ideal é que o Expert grave 4 por semana. Porque assim, se falha alguma, não vai falhar o projeto. A gente vai ganhando frente. Daqui a pouco a gente vai ter 2, 3 meses de frente, ok? Se tem uma coisa que a gente pode prever com absoluta segurança, é que imprevistos vão acontecer. Então a gente precisa se planejar para esses imprevistos, ok? Então, o Expert falhou uma semana, o Expert teve algum problema, não fez, tranquilo. Agora, o Expert sistematicamente não tá fazendo, não fez uma semana, não fez outra, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma prioridade, você vai sentar e vai conversar. E aí, o que tá acontecendo? Bom, como a gente conversou lá no limite, você sabe por que isso tem que ser feito. A gente quer chegar em tal lugar, certo? Para chegar em tal lugar, desde o início, deixa muito claro que os passos eram esses. Nós precisamos de tal volume de conteúdo. Nós não estamos conseguindo porque você não tá gravando. Isso, de preferência, vai ser falado muito antes de chegar nesse ponto, ok? Não, você não está gravando. O que tá acontecendo? Ah, mas é porque a minha agenda tá muito louca. Bom, nunca é uma questão de tempo, sempre é uma questão de prioridade. Você não tá priorizando esse projeto? Como que a gente pode? É possível encaixar isso na sua agenda? Como que a gente pode? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso facilitar pra você? Ah, você chega na hora de gravar e não tem os temas? Então, se eu te mandar os temas antes, se eu te ajudar com esses roteiros, se eu te trazer bullets, assim, pontos pra você tratar nesse roteiro, vai ajudar? Ou então, não tô conseguindo. Bom, então vamos ver um horário aí na sua agenda que role. Das 6 às 7 da manhã. Ou das 9 às 10 da noite, dependendo se você é uma pessoa da manhã ou da noite. Ou então no fim de semana. Quando que a gente consegue liberar um tempo nessa agenda pra gente fazer esse projeto acontecer? Porque senão é perda do teu tempo e do meu. E esses alinhamentos, gente, a pior coisa pra qualquer relação é medo de confronto. Dá uma mínima coisinha errada, é muito... Quanto mais, assim, você alinhar qualquer coisa pequena que der errada, menos essas coisas pequenas vão se acumulando e se transformando em coisas grandes que efetivamente afetam a relação. Se uma semana a pessoa não gravou, você já alinha, aí, o que aconteceu? O que rolou que não conseguiu gravar? Ah, não, foi uma coisa pontual aqui. Ah, não, beleza, então tá. Na semana que vem, tudo certo pra gravação de amanhã? Ah, tudo certo. Então tá, pronto, passou, nem virou um problema. Foi apenas uma conversa. Agora, se você nem falar nada na primeira, segunda ele deixa rolar, terceira ele deixa rolar, na quarta já faz um mês que não gravou, isso já virou um problema grande. Então não deixe virar um problema grande. Vá se alinhando diariamente com o seu expert. Tenha reuniões semanais. Nessas reuniões semanais, pontue com jeito o que tá funcionando e o que não tá. Dependendo da forma como você falar, você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Então fale, não deixe de alinhar, não deixe de fazer os alinhamentos, não deixe a relação chegar num ponto ruim para você fazer alguma coisa a respeito, ok? Então, reuniões semanais, alinhamento constante dos dois lados, ele falar para você o que não tá rolando, o que não tá funcionando legal, você melhorar, você falar para ele, você melhorar, e assim você vai conduzindo essa relação para o mais, ok? Aí a gente pode chegar em pontos que, efetivamente, isso, assim, você pode ter certeza que é a minoria absoluta das situações. A maioria das situações é falta de alinhamento inicial, falta de onboarding adequado ou falta de alinhamentos e de comunicação constante efetiva. Muitas vezes o expert nem sabe que não tá fazendo, porque não foi alinhado de forma efetiva com ele. Ele acha, muito pelo contrário, o expert acha que tá fazendo muito e que você não tá fazendo. Você acha que tá fazendo muito e ele não tá fazendo. Ninguém tá se comunicando aqui. Ninguém tá mostrando. Essa planilha inicial aí que eu comentei de divisão de atribuições serve também para o expert ter clareza de todo o seu trabalho. Nessas reuniões semanais, você vai deixar muito claro para ele tudo o que tá sendo feito. Você vai mostrar. Eu gosto de falar que o expert é que não vai dar conta de mim. Não é eu que não vou dar conta dele. O expert é que não vai dar conta de mim. De tanta coisa que eu vou fazer, de tanta coisa que eu vou levar, de tanto que eu vou acrescentar pra essa relação. Essa tem que ser a sua postura. E aí, você vai ter todas as condições de fazer esses alinhamentos, liderar efetivamente o expert. Liderar o expert e ajudá-lo a fazer o que precisa ser feito para o projeto chegar aonde você sabe que ele pode chegar. Esse é seu papel. É seu papel alinhar, é seu papel liderar o expert e fazer o projeto ir para o mais. Se você tá se comunicando de uma forma muito clara, muito efetiva, tá alinhando, sempre que dá algum problema, eu sempre faço uma autorreflexão e sempre acho pontos a melhorar na minha comunicação. Ah, eu não deixei uma data clara, eu não cobrei. A gente tem que fazer essa autocobrança. Agora, se você alinhou o que exatamente precisa, para quando, e o expert sistematicamente não está fazendo a parte dele, talvez tenha chegado a hora de você sentar e reavaliar essa parceria. E conversar. Você está efetivamente comprometido com essa parceria? Porque, você
Eu tô fazendo isso e aquilo. Você não está fazendo isso e aquilo, que são essenciais, como a gente tinha falado lá no início, pro resultado do projeto. E aí? Tá afim ou não tá afim? Se não tá afim, eu não tenho tempo a perder. Se não tá afim, tudo bem. A gente não precisa continuar com esse projeto e eu vou pro próximo. Eu vou pro mais para que esteja afim de se dedicar tanto pra esse projeto quanto eu estou, ok? Agora, se você conduzir essa relação muito bem, conduzir, selecionar bem o expert, fizer um bom onboarding e conduzir bem essa relação no dia a dia, dificilmente vai chegar nesse ponto. Muito bem, agora vamos supor que você já tem um expert que já tá conduzindo, mais provável é que a sua realidade seja essa. Você já tem um ou mais experts aí que a relação já tá degringolada, já não fez o alinhamento inicial direito, não fez o onboarding direito e agora você tá num ponto aí do tempo em que a relação já tá rolando, mas já tá ruim, o expert não tá fazendo, já tem rusgas. O que você faz nessa situação? Se prepara. Faz uma lista, prepara como se fosse um expert novo. O que é o plano? O que você enxerga para esse projeto? Faz o seu trabalho de casa. O que é o seu planejamento para esse projeto? O que precisa para chegar lá? O que precisa ser feito por você? O que precisa ser feito pelo expert? O que é a dedicação necessária? O que precisa ser feito de conteúdo, de stories, de anúncio? Tudo aquilo que você acha que o expert está e não está fazendo, ok? Faça um planejamento profissional aí desse projeto. E aí chame o expert para uma reunião. Fulano, a gente precisa fazer alguns alinhamentos importantes sobre esse projeto, para o projeto ter os resultados que a gente espera. Quando temos uma agenda de X tempo, de 1 hora, de 2 horas aí pra gente sentar e conversar profundamente sobre isso. Faça essa antecipação, deixe claro, porque daí ele também vai trazer as questões dele. E aí nessa reunião, você vai dar um restart nessa relação. Vai falar, ok, até agora nós não conduzimos a coisa muito bem. Vamos agora recomeçar? Vamos reiniciar? Ó, o que a gente precisa? O que a gente quer com esse projeto? Onde que a gente acha que pode chegar? Onde que a gente quer que ele chegue? O que eu aqui, como teu estrategista, estou te falando que é necessário para chegar lá? Isso e aquilo. Por quê? Por isso e aquilo. E aí, tá afim? Tem disponibilidade? Vamos junto? O que a gente vai se comprometer a partir de agora? Dê um reset nessa relação e a partir de agora, faça um comprometimento de parte a parte de vocês fazerem as coisas bem feitas. De todo mundo fazer o que tem que ser feito. Faça uma ata dessa reunião. Registre em ata. Registre em ata compromissos objetivos, com datas, com periodicidade, o que cada um vai fazer quando. Envie essa ata pro seu expert. E aí, comece esse relacionamento, recomece esse relacionamento. Faça essas comunicações constantes. E aí tem tudo pro seu relacionamento se recalibrar para o mais. E se isso não acontecer, talvez seja o caso de partir pro próximo expert. Me conta aqui embaixo se eu te ajudei com esse vídeo, o que você vai fazer nas próximas 24 horas para melhorar seu relacionamento com o seu expert e para fazer finalmente o seu projeto andar. E agora eu quero te convidar a implementar, porque conhecimento não é nada se não virar ação. O que você vai fazer nas próximas 24 horas aí para melhorar o seu relacionamento com o seu expert que tá balançado ou para começar bem o relacionamento com o novo expert que você tá embarcando? O que você mudou, que você não faria, que você vai fazer a partir desse vídeo? Me conta, eu vou ficar muito feliz de saber. E se você quiser me ajuda nesse processo, se você quiser ter acesso aos meus contratos, a minha lista de atribuições expert estrategista, se você quiser ter acesso ao meu processo completo de onboarding e a tudo isso que eu tô, a todos os meus processos, e a tudo que eu falei aqui, a todos os meus processos de perpétuos lançamentos, conteúdo, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo e veja como eu posso te ajudar, descubra meus cursos nos links aqui embaixo. Beijos e até o próximo vídeo.